paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. É uma bênção estarmos juntos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Nós vamos aqui juntos, lermos a palavra do Senhor. É o tempo que nós reservamos na nossa rotina diária, tempo precioso para a leitura da Bíblia. Estamos fazendo a leitura sequencial, já estamos no 4º livro da Bíblia, livro de Números. E hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Números. No capítulo anterior, nós vimos aqui como foi a divisão aqui do trabalho que o Senhor fez para cada um daqueles que ministravam no tabernáculo, E havia ali o ministério daqueles que iriam carregar o tabernáculo, daqueles que iam de fato entrar, no santuário para ministrar. Então o Senhor fez todas as coisas e é muito interessante nós lembrarmos, que nós encerramos o episódio anterior com o pastor Fábio fazendo um comentário. Qual foi, pastor, o comentário que o senhor fez? Todos nós somos do Senhor. O Senhor contou a todos, não porque Ele queria saber quantos eram, porque Ele sabe de todas as coisas, mas Ele queria que o povo soubesse que cada um de nós estamos contados diante do Senhor. Ele é o nosso dono. Amém, glória a Deus por isso, Então nós vamos dar sequência à nossa leitura, Números capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo aquele que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessarão o pecado que fizeram. Então, restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santíssimas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Algum comentário, pastor, aqui? O Senhor começa esse capítulo com o objetivo de manter a ordem, a pureza e que as pessoas não extrapolassem nas suas relações interpessoais. Então ele queria manter toda a ordem aqui agora e tinha que pagar, e tinha que restituir. E tinha inclusive o acréscimo de 1/5 na hora de você restituir uma pessoa que você por alguma coisa tivesse lesado. Então a ordem, o Senhor começa aqui dizendo assim, peraí, tem que manter o arraial agora, o imundo, o impuro, não fica ali no meio não, tira ele fora. Por quê? A gente tem que lembrar, não existia medicina para cuidar de doente também, Tinha um cuidado do Senhor, André, porque o Senhor queria separar. Se a pessoa não tivesse bem, tinha que separar. Então, a pureza, a santidade, a saúde, todos os cuidados de Deus aqui com o povo. E tinha forma de se apresentar para se restituir da sua culpa. Amém? Vamos continuar a nossa leitura, irmãos. Versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de algum se desviar e prevaricar contra ele,
de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então, o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois, o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher. E a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de oferta de manjares da oferta memorativa e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E, havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado, e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Amém? Terminamos aqui, pastor, a leitura do capítulo 5,
que nós podemos comentar aqui, pastor? Para nós, assim, para o nosso dia a dia, isso parece ser uma coisa longe da nossa realidade. Parece ser uma coisa longe da nossa realidade, mas nós temos que saber o seguinte: Deus estava cuidando do povo, da família, e esse tipo de relacionamento, tanto o ciúme quanto a traição, não eram coisas que o Senhor queria no meio do povo. Então, o Senhor tinha uma forma de se apresentar para que houvesse, na verdade, a apuração daquilo e aquilo se resolvesse, porque a coisa não podia ficar escondida, o espírito de ciúme não podia existir. Então, o Senhor tinha uma lei, como disse aqui, essa é a lei, porque aquilo deveria ser aplicado. Qual o intuito disso? Trazer purificação e trazer santidade para o arraial e para o povo dele. E trazer paz para a família, né, pastor? Se fosse o caso que não houve contaminação, trazer paz no meio do seu povo. Isso, mas era uma coisa que precisava ser tratada, ajustada, e os relacionamentos, eles precisam ser resolvidos, eles não podem ficar sem ter uma solução. Hoje nós enfrentamos muitos problemas nos casamentos, nos relacionamentos, nas famílias, que ficam sem esses ajustes e não cai uma bênção de Deus sobre a casa. Então precisa acertar sim. Naquela época precisava acertar e hoje também precisa acertar. Então, nós sabemos que no Senhor nós temos a solução de todas as coisas, Todas né? as coisas. O Senhor é aquele que esclarece todas as coisas. Aqui havia um ritual, uma forma como Deus estabeleceu, mas hoje também nós podemos nos apresentar diante do Senhor e Ele vai esclarecer todas as coisas. A palavra diz: nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Vamos encerrar a nossa leitura por hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor.